Pode acelerar. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Pode Acelerar, edição especial em casal. Dessa vez aqui com os nossos queridos amigos, empreendedores, sócios na vida e nos negócios também. Nossa maravilhosa Evelyn e o Luiz, casal Passari. O que eu mais gosto do Pode Acelerar em Casal é que começa bonito, começa bem, começa com a Lilica, né? Então você não tem que logo nesse começo aí ouvir a minha voz mais uma vez, ver esse meu rostinho. Você vê que meu rostinho é encantador também, né, amor? É. Olha, não existe pode. Não tem Pode Acelerar Casal sem alfinetadas aqui, viu? Faz parte, né? Sejam muito bem-vindos aqui, meus amigos queridos. Feliz demais ter vocês aqui, né? Feliz de estar aqui. Vamos compartilhar os desafios, né, da vida. Casando, empreendendo e tudo misturado. Legal, desafios e alguns sabores também, né? Pois é. Conta um pouquinho aí sobre vocês, o negócio que vocês têm hoje, né? Há quanto tempo vocês estão juntos? Então, eu sou o Passari, né? Luiz Passari. Eu sou a Evelyn. Na verdade, você é o mito Passari, Opa. né? O Passari é criador. Você que tá dizendo. O Passari é criador de um grande método no marketing digital, né? Onde, enfim, todo mundo do mercado usa um método que se chama lançamento passariano, né? Eu estava lá na concepção desse método, né? Eu lembro. A gente faz parte do mesmo grupo lá de Mastermind do Érico Rocha, já desde alguns anos atrás, né, Passar? Então é mito sim, aceita que dói menos, continua aí. E a nossa empresa é a Go Hire Academy, né? E nós somos focados em infoprodutos, produtos digitais, cursos, treinamentos, primordialmente online, né? Cada vez mais não existe mais tanta separação, né? Mais eventos presenciais, coisas do tipo, mas nascemos online, trabalhamos online. Nosso carro-chefe é um curso de japonês, uma escola de japonês, né? Curso de japonês. E onde eu sou ali o principal professor, o expert. E temos vários outros projetos aí também na área de produtos digitais. Legal, legal. Quanto tempo vocês estão juntos, Evelyn? 6 anos. 6 anos. Nós somos fruto da internet, literalmente. Como é que casal foi que deu isso? Match no Tinder. Sério? Que legal. Algoritmo, né? Olha, viu, gente? Vocês ficam aí bulinando o Tinder, falando, nossa, saiu com a pessoa no Tinder. Aí, ó, Tinder Deu da casamento. casamento. Olha aqui. Às vezes funciona. Olha aí, caramba. E eu nem escolher sabia direitinho. que Tinder já existia há tanto tempo, há 6 Pois anos. 6 anos. Conta um pouquinho pra nós aqui como que foi esse início dessa jornada empreendedora de vocês juntos. O Luiz já tinha um negócio dele, depois você veio, vocês começaram juntos. E como que foi aí esse entrosamento, né? Sendo sócios. Então, acho que o maior desafio da minha vida foi o dia que eu pedi demissão do meu cargo público. Eu tinha 12 anos, né, de professora de educação infantil. E ele morava em Ribeirão Preto, em São Carlos. Às vezes eu ajudava ele em alguns lançamentos que tava bombando, assim, eu precisava de alguém para atender e tal, eu até ajudava um pouco, mas nunca me imaginei fazendo o que a gente faz hoje. E aí eu engravidei, 10 meses de namoro, eu engravidei. Passari chegou para mim e falou assim, ó, é o seguinte, a nossa família tem que ser nuclear, não tem isso de ter o bebê, você em São Carlos e eu aqui. Ou eu vou para aí, ou você vem para cá, não tem. Grávida, hormônios à flor da pele, algumas discussões, mas a vontade de fazer dar certo era predominante. Assim. Maior do que tudo, né? A gente tem uma similaridade aí, porque eu já tinha empresa, já estava empreendendo, e eu também acabei ali, não sei no caso de vocês, né? Eu fui ali influenciando a Aline. Também. Conversa dali. A gente caiu na Copy. Caímos na Copy. Estamos caindo até hoje. Aí, até hoje. 7 anos. Passar, você como um grande expert de marketing digital, explica pro pessoal aí, para pôr todo mundo na mesma página, o que é essa famosa copy que eles estão fazendo aí, o que é o copywriting? Né? Copywriting, né? É a arte de você se comunicar de forma a passar uma mensagem que desperte na pessoa o desejo ou uma ação de acordo com o que você busca, né? No caso da comunicação de um produto, desperte o desejo de comprar aquele produto, quebre as objeções. Então, basicamente você se comunicar de forma intencional, usando técnicas diversas, usando um alinhamento ali, para aquela comunicação
atingir um objetivo específico, né? Então, uma comunicação mais persuasiva, Mais né? persuasiva. No caso da empresa vendendo o produto para o cliente comprar, né? No caso do maridão querendo trazer a empresa, Conquistar a esposa, né? para trabalhar, É. para convencer a trabalhar com a... E ô meninas, assim, vocês acham que vocês fizeram um bom negócio, vir trabalhar com a gente, assim, ou se desse para entrar na cápsula do tempo, voltaria no tempo e mudaria tudo? Sejam sinceras, né? Eu gosto. Eu ainda tô analisando. Tá no período de experiência. De garantia, né? Pra ver se dá pra pedir reembolso. É melhor falar, não tomar nunca decisão pra ficar sempre com essa garantia aí, ó. Garantia igual do acelerador empresarial. Risco zero, né? A pessoa faz, se ela não gostar, pede Devolve o dinheiro. Eu Exato. vou te pedir o que de volta? Pois é, você não tá entendendo. Mas Verdade. da história que a Evelyn contou aí, eu tenho que até confessar uma coisa, que na época eu não tinha a percepção que eu tenho olhando hoje ela contar e olhando pra trás, né? 6, 7 anos depois. Pra mim, era uma decisão muito simples pensar, vou pedir demissão de um emprego público e vou vir aqui trabalhar numa outra cidade. Na minha cabeça era muito simples uma coisa dessa, né? Eu já empreendia há alguns anos ali, então, e eu não tive esse processo de tomar a decisão de deixar um emprego, um trabalho e empreender. Comigo as coisas foram acontecendo em paralelo, né? Eu abandonei o emprego quando minha atividade em paralelo, empreendendo, já compensava financeiramente, então foi muito orgânico. Então, eu não tinha essa percepção de como era difícil tomar essa decisão, que ela fala, eu desci o corredor lá, quando eu fui pedir demissão e tava chorando, né? Na época eu não enxergava isso. Não enxergava, parecia uma coisa simples, né? E eu imagino pra ela o quão difícil deve ter sido. Pô, tô indo pra outra cidade. Pra mim era simples, né? Poxa, vou ter um filho. Se eu tiver mais tempo pra cuidar do meu filho, da minha filha, no caso, né? Na perspectiva dela. Se eu tiver mais tempo pra isso e não ter horário e trabalhar na própria empresa, é mais fácil, mas não é. Né? Na prática, é uma decisão. E às vezes os critérios de um são diferentes dos critérios do outro, né? E as dificuldades e as facilidades de um são completamente diferentes ali do outro, né? Exatamente. E eu vejo que quem passou num concurso, né? Quem tem ali uma carreira pública, aquilo foi motivo de luta e é orgulho para a família, né? E tem uma estabilidade e tal. Então dói muito, né? Naquele profissional, naquela pessoa tomar essa decisão de que vou seguir ali um novo caminho, né? E eu acho que no seu caso também foi tudo junto, né, Evelyn? Foi uma decisão de vida. Não foi só eu vou trabalhar com o marido ou eu vou largar o emprego público. É mudar de cidade, mudar a sua vida, casar, ter um filho, empreender. Então, tudo de uma vez pra você, né? E o que você acha que mais eu acredito que o filho, né? Você tá ali perto do pai do seu filho, vocês começarem juntos uma vida, influenciou muito pra você tomar essa decisão. Mas pra você fazer dar certo ali, depois que você começou, você saiu da sua cidade, mudou e foi. O que você acha assim que foi fundamental pra engatar e pra começar a dar certo? Eu lembro que quando a gente tomou essa decisão, né? A gente conversou e fui morar com ele. Quando a gente tava lá atrás, namorando ainda e tal, a gente tinha comprado uma viagem para Portugal. E diferente dele, ele foi lá com as milhas lá de tráfego, não sei o que, pagou a passagem dele, a minha eu parcelei. O que acontece? Eu vim de uma situação de escassez financeira. A única forma de eu crescer na vida era o concurso público, era eu ter feito minha faculdade. Ele já, né, tava em outra situação já de família e tudo mais. E aí, o que eu pensei na hora? Eu falei, gente, ó, tô aqui e tal, uma situação complicada, né? Porque eu me imaginava assim, e se a empresa dele não der certo? O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu lembro que uma amiga minha falou assim pra mim, essa frase ficou muito martelando na minha cabeça. Tá, você passou num concurso 3 vezes, você passa de novo, larga a mão de ser besta, é sua filha. Se não der certo, você passa de novo. Ou então você vai trabalhar em escola particular. Aí fui. E todas as vezes que a gente teve algum problema, porque rusgas de comunicação principalmente, porque a gente só namorava e morava em cidade diferente, né? A hora que você vai viver com a pessoa, o que é um casamento, né? Criações diferentes, pessoas diferentes sob o mesmo teto. Então,
eu tinha que ceder algumas coisas, ele outras, e a gente tentar encaixar para que aquilo desse certo. Eu tenho que ceder um pouco mais, né? Claro. Amor, inclusive essa palavra ceder, eu tô achando que a Aline tá precisando, sabe? Pra praticar ela, assim. Não viu? é bem assim. Deixa eu só soletrar pra ela assim, ó. Ceder. C-E-D-E-R. Ceder. Assim, eu vou passar um marca-texto aqui, viu? Peraí, Achei que ela ia falar, eu tenho que ceder um pouco, ele tem que ceder um monte. Não, Vocês podem ir observando aí como cabeça de homem é completamente diferente de mulher. E tá tudo bem. Vai de você saber como lidar com isso, né? Ou não. Pra vocês terem noção, todas as vezes que eu falo que eu desci a escada da prefeitura chorando, ele... Mas por que tem que ser tão difícil? Não, olha o início pra você, cara. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida, mais difíceis. E ele, eu só vou ser pai, só vou ter um filho. Não consigo entender por que ela tá chorando aí. Ela só vai mudar, vamos casar, vamos ter um filho, vai trabalhar comigo. Vai ser melhor pra ela e ponto. Eu acho que não tem certo e errado, né? Não adianta a gente querer enfiar isso na cabeça deles, porque eles nunca vão pensar como a gente. Exatamente. E pra mulher é muito... Por mais que a gente muitas vezes queira fugir disso, a gente é muito maternal em algumas coisas. Eu acho que desde quando você nasce, a mulher nasce, ela tem muito isso de ser maternal, de cuidar, não sei o quê. Eu ficava pensando na minha filha o tempo todo. E eu gostava dele, eu amava ele já desde então. Então, por que não tentar, né? Por que não fazer disso ser realmente o culhão da minha vida? E foi. Acho que gostar, ceder, amar e compartilhar. Eu vejo outra similaridade aí em vocês, em relação à nossa própria história aqui, minha e da Aline, que eu vejo que a Evelyn se desenvolveu muito nessa jornada, né? Dentro da empresa, né? E a Lelica foi assim também. Quando ela começou a trabalhar comigo, nossa, mas era ruim. Meu Deus, que vontade de tacar essa mulher de cima do prédio umas 50 vezes por ano. É porque não tinha prédio, nossa casa era térrea. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem. E assim, porque ela não tinha ainda aquela pegada empreendedora, aquele senso de urgência, vai, resolve, enfim. Até porque também no começo ali do acelerador empresarial, né? E depois virou o grupo acelerador, a empresa era muito eu e ela, assim, né? E eu empreendia outras empresas. Então, não tinha tanta cobrança, equipe, não tinha esse ritmo de crescimento assim, porque eu vejo que o ambiente também puxa muito a gente, né? Se você, por exemplo, for estudar se teu filho estudar numa escola que todo mundo é mediano, o ambiente vai puxar ele para ser mediano, né? Se você estudar numa escola que todo mundo, sabe, tem ali uma entrega, né? Isso vai puxar o filho ou a filha a ter mais entrega nos estudos, né? Isso se aplica às nossas empresas também. Se você tem muita gente ruim trabalhando dentro da empresa, o ambiente vai puxar a régua das pessoas para baixo, né? Você vai num Google, por exemplo, porque eu até falo, né? Os melhores profissionais do mercado, eles estão no Google, na NASA, no Facebook, nessas gigantes que conseguem pagar salários vultuosos, ter pacotes de benefícios absurdos, né? E eu até falo, as pequenas e médias empresas, elas não precisam dos melhores profissionais, elas só precisam dos profissionais certos. Às vezes o profissional certo vai ser um estagiário, um jovem aprendiz, às vezes vai ser um gerente financeiro de 5 mil, 6 mil. Tem muita gente boa no mercado, que não é o melhor, mas que é boa e que vai entregar mais do que o que ganha e vai crescer dentro da empresa e vice-versa, né? E a Lilica no começo, assim, ela foi num ritmo devagar, sabe? E aí eu acho que a lição que eu trago para casais é realmente um apoiar o outro durante a jornada, porque às vezes na jornada tem certas viradas de chave, como teve com ela, assim como teve comigo também, outras características, porque nessa época que a gente estava começando o acelerador, eu já era bom com gestão, vendas, empreender e tal, mas eu era completamente imaturo em várias outras coisas. E aí ela também persistiu comigo. Nessa época, por exemplo, eu vivia estressado, até de vez em quando tomava remédio para dormir, né? Tava muito mais fora do peso, com dificuldade, vivia pilhado, estressado e tudo mais. E aí eu lembro que ela ficou, sei lá, uns 5, 6 anos martelando na minha cabeça assim, amor, por que você não volta a fazer atividade física? 9 anos. 9?
Você tá aumentando, amor. Não. Um brinde pra Lilica, porque olha, ela persistiu. Esse tanquinho que vocês veem nas redes sociais. Graças, Um brinde também, Esse que eu tô vendo. rapaz aqui se achando, tá? Eu demorei 9 anos pra conseguir. Então, e ela persistiu comigo nessa jornada de eu cuidar mais de mim. Porque na minha criação, minha família é muito empreendedora. Né? Eu fui criado pelos meus avós. Minha avó, até hoje, com 81 anos, ela, se deixar, ela acorda para abrir empresa e é a última a sair, né? Então, ela me puxou para me cuidar de mim, né? Assim como eu puxei ela para ir desenvolvendo também essa capacidade empreendedora e tal. Agora, nem acho que o mérito é mais meu de ter desenvolvido e cutucado e cobrado e puxado e acreditado, mas mais dela de ter assumido a responsabilidade, sabe, matado a bola no peito e ido para cima, que eu vejo assim, dentro da empresa tem lá o líder e o liderado, aí ok, o líder ali ele vai de certa forma ser uma faísca, mas a pólvora tá dentro da pessoa, e se a pessoa se fechar, não tem faísca, não tem isqueiro, não tem fogaréu que vai acender aquela pólvora. Então, foi fácil acender a pólvora da Aline. Então, por isso que eu falo que o mérito é até mais dela. Assim como dentro da empresa, um liderado que desabrocha e vai crescendo e vira aquele profissional super exemplar dentro da empresa, o mérito é mais dele do que do líder. Né? Então, teve essa característica. Aí a Aline veio se desenvolvendo, enfim. E hoje ela é uma grande empreendedora, assim, uma excelente gestora. Nesses últimos 3 anos, Uma assim, inspiração pra gente no Giants. ela cresceu profissionalmente, eu acho que pelo menos uns 20 anos, assim, sabe? De verdade. Então, antes, várias coisas eu passava para ela, mas eu tinha que checar mais, ou tinha que cobrar mais, ou ficava um pouco inseguro. E eu tava certo, né? Porque na hora que você passa uma demanda para alguém, você tem que entender o nível de capacidade daquela pessoa, e o teu papel enquanto líder é entender o quanto você vai... qual é o nível de delegação que você vai usar, né? Sim. Tem um nível de delegação que é o seguinte, eu demando a pessoa, mas eu supervisiono, faço bem junto. Tem outro nível de delegação que é uma delegação mais absoluta, né? Ó, toma e vai, né? Então hoje eu consigo, muito com a Aline e ela comigo também, né? Trabalhar essa delegação absoluta, assim. Ela cresceu e se desenvolveu muito. E a Evelyn eu vejo isso também, né? Porque eu conheci ela. Você fez o acelerador em 2019? 2019, eu Não, acho. 20. 2020. 20 porque foi logo antes da pandemia, assim, de fechar Foi a, tudo, né? a última Foi, turma foi a antes da última, pandemia. antes da pandemia. Abril de 2020. Foi Não, eu acho. 2020. março. Março. Início de março de 2020. Sim, verdade, março de 2020. E nisso você estava trabalhando na empresa há quanto tempo? 3 anos já, né? Porque você começou 3 em anos. 2017. Comecei no final de 2017. Então, 2018, 2019, indo do E segundo pro terceiro ano. Eu aprendi a trabalhar no acelerador, na verdade. Legal. Então, aí eu vejo essa evolução grande sua, né? Da sua linguagem, a gente tá lá, você tá lá no Giants com a gente, enfim, né? De conversas, já te ouvi em Hot Seat, comentários de mentor. Então, você também teve uma curva de crescimento, assim, exponencial. E isso é muito legal. Acho que casais empreendedores, um tem que estar puxando o outro para se desenvolver, assim. Eu e a Aline, a gente tem essa característica, assim, meio que um mentora o outro ali, né? Dói. Às vezes até me estressa um pouquinho com ela, que eu falo assim, poxa, nunca tá bom, ela tá sempre lapidando, sabe? Nunca tá bom. Excelência. Cara, Excelência, sempre aqui aqui, da ó. excelência. não, tipo assim, Ele falou a mesma coisa. arruma isso aqui, ela acha outra coisa pra você arrumar, né? Mas eu Mas é fico porque mais... ele é bom em se desenvolver, amor. Eu só te cobro porque você é bom em se desenvolver. Você consegue. Mas eu fico mais feliz do que triste com isso, porque realmente me puxa e eu gosto de me desenvolver mesmo, gosto de evoluir, faz parte da minha característica, assim, né? E como que foi para você, Lilica, e aí também Evelyn, né? Essa jornada de amadurecimento profissional enquanto empreendedoras, enquanto diretoras dentro da empresa, né? Tendo entrado na empresa aí que primeiro o marido sonhou, começou, deu ali um pequeno primeiro passo, enfim. O que vocês acham que vocês fizeram e qual que foi a postura que ajudou vocês a se desenvolverem tanto e hoje em serem pilares das nossas empresas, assim, né? Porque sem a Lilica eu tô, desculpe o perdão da palavra, eu tô fudido, assim, né? Ela, tipo assim, metade da empresa ou mais tá nas costas dela, assim, né? Então toda a nossa operação, então ela é realmente um pilar, assim, hoje da empresa, né? E aí?
Eu acho que o mais importante é algo que vocês até trouxeram aqui no início, que é a vontade de querer fazer. A vontade de querer fazer dar certo, né? E nisso, tudo se desenvolve com base nisso, né? Querer fazer dar certo, porque você vai encontrar muitos desafios. Pegando lá no início, algo que eu vejo, que eu ouço muito lá nas imersões do Acelerador Empresarial, como a gente é um casal empreendedor, a gente acaba atraindo, né, muitos casais empreendedores e como eu participo ali a maior parte do tempo das imersões, maridos, esposas, enfim, me procuram para conversar. E uma dor que eu sinto muito, principalmente das esposas ali, que começam depois junto com o marido, é uma dúvida. Ela não, e é algo que eu vivi também, você não consegue dar o seu melhor, aquela coisa assim de, parece que pegar no tranco, igual ele trouxe aqui no início, tinha vontade de jogar ela do prédio. É algo que você não consegue tomar posse de que aquilo ali é seu. Fica lá no seu... E lá naquela época, eu não tinha consciência disso. Eu fui ter consciência disso muito tempo depois. Eu não consegui... Por mais que eu amasse o acelerador empresarial, por mais que eu amasse o que eu fazia, eu não conseguia tomar posse de verdade que aquilo ali era meu. Que eu tinha que fazer, dar o meu melhor, que eu podia, na verdade. Acho que é muito do nosso potencial, porque tem aquela comparação inconsciente. Poxa, ele já é um super empreendedor, ele já tem muita experiência, eu ainda não sei nada, ele tem que ter paciência comigo. Aí você te passa muitos sabotadores na cabeça, né? Porque, por exemplo, tem os níveis de maturidade do colaborador, né? Eles que já tinham muita experiência, têm que descer para te ensinar a fazer coisas básicas. Então, você entender que tá tudo bem. Porque na cabeça deles, eu acho que eles entendem isso mais fácil. E nós somos muito exigentes, porque a gente não aceita ser mais ou menos, a gente quer ser extraordinário. Por mais que a gente não é naquilo ali, a gente finge muito bem, mas cobra de vocês ser. É igual eu falei lá do... Pra mim seria simples a ideia do pedir demissão e ir trabalhar na empresa. Às vezes, na cabeça do homem, deve ser bem prático, assim. Sim, ela tá comigo, ela é dona de tudo, ela participa junto, né? Tem responsabilidade ali. Mas aí, hoje ouvindo ela, você falando isso agora, falando que as outras empreendedoras trazem essa questão, eu consigo ter um pouco mais de empatia, de ver que, realmente... Não é tão simples assim, às vezes, para ela entender isso. Né? Tomar posse é muito difícil, porque é algo que já estava ali, né? Ele não era o meu bebê, era o bebê dele. E eu estava tomando posse de algo que era dele, né? Então era muito difícil virar a chave. Peraí, se a empresa dá certo para nós dois, mas até que ponto eu realmente sou necessária aqui? Foi aí que a gente foi entendendo que nós realmente temos papéis complementares, né? É justamente isso, entender o seu papel. E pegar o que é meu, pegar o que é dele no sentido de o que eu tenho que fazer aqui, né? Qual que é a minha função aqui que complementa a tua e vice-versa. Eu acho que demorou aí uns 3 anos mesmo para mais. É um processo, né? Processo. Eu acho que diariamente a gente tá descobrindo coisas que ela me complementa, ela tá descobrindo coisas que eu complemento, que é melhor deixar na mão dela e é melhor deixar na minha mão, né? E é um processo. É um processo, a gente até erra nesse processo. Eu me lembro que nas primeiras turmas nas primeiras não, sei lá, na décima tanta turma do acelerador, as pessoas no final ali, né, muito emocionadas, muito gratas. Parabéns, obrigada por tudo, vocês são incríveis. E eu ficava assim dentro de mim, mas... Obrigada por quê? Eu não fiz nada. E, cara, eu tinha feito muita coisa. Era eu que vendia, eu que organizava o evento, eu que levava o Marcos, eu que organizava tudo ali para a imersão acontecer, né? E o Marcos ia lá e me entregava. Claro, ele tinha toda a estratégia ali lá do marketing, né? Me ajudou muito nas minhas técnicas de venda, me ajudou muito em tudo. Mas o meu papel foi fundamental e eu não conseguia receber aquele parabéns. E eu fui destravando isso. Eu lembro que um dia eu parei e pensei, peraí, mesmo se eu não fizesse nada aqui, se eu não fizesse nada, se não fosse eu que vendesse, se não fosse eu que organizasse o evento, se não fosse eu que fizesse nada aqui referente a isso, se eu fosse embora agora, acabou. Porque eu ia desestruturar o Marcos, ele não ia estar bem para conseguir dar imersão, por mais que ele tivesse conhecimento, acabou. Então, assim, mesmo se eu não fizesse nada, eu já fazia muito. Então, eu já comecei por aí.
E foi quando a empresa também começou a crescer, eu fui me apaixonando ainda mais quando a gente foi crescendo, quando eu fui tendo pessoas no meu time, quando eu fui ensinando, você receber mensagem falando que você agrega, que você ensinou aquilo, e principalmente você ver as pessoas que estão à sua volta crescendo. Eu acho que vai tomando corpo, né? As coisas vão encontrando os seus lugares, assim, né? O escopo de função de cada um. E às vezes eu vejo os casais muito nessa busca, né? Do papel de cada um, enfim. E eu acho que isso acontece de uma forma natural, assim, né? Desde que, é claro, haja maturidade de ambos. Que busque desenvolvimento, eu acho importante. Desenvolvimento. Né? Acontece naturalmente se a gente está buscando, a gente está Sim. se desenvolvendo, estamos estudando em eventos e cursos, conhecendo pessoas, né? Exato, tem que ter a busca do A conhecimento. intencionalidade em evoluir. Exatamente. E aí eu acho que com base nessa intenção de evoluir, naturalmente vai tomando corpo, assim, você faz mais isso, eu faço mais aquilo, enfim. E eu vejo também que esse escopo, ele sofre uma metamorfose também, né? Quando a Aline começou, ela vendia. Eu tive essa ideia de pôr ela na venda, porque eu acho que a venda é o coração de toda e qualquer empresa. E conhecer o cliente é muito essencial também. Até tem muitas empresas familiares que às vezes vão pôr sucessores, né? Filhos, sobrinhos, enfim. Né? Uma próxima geração ali que vai entrar no negócio. E às vezes bota na gerência, bota no estoque, não bota para atender o cliente. Porque conhecer o cliente é o cerne do negócio, é muito central. Venda cura tudo. Venda cura tudo, resolve tudo, né? Empresa que vende é empresa feliz, né? E quando a empresa está vendendo bem também, todos os outros problemas ficam menores. Ficam pequenos. Fica tudo pequenininho. Resolve né? tudo. E aí... E a Aline é o que eu falei, né? Ela aceita o desafio, ela vai para cima, né? Porque a venda não é algo natural para ela. Ela é uma pessoa mais... Até pegando o perfil DISC lá... Ela é mais analista, ela é mais conforme, né? O perfil primário dela. Quando ela se solta e fica ali mais confiante, se sente bem no ambiente, aí ela é mais comunicadora, né? Mas o comunicadora dela tem que ser acessado, né? Através de um processo ali. O natural, o perfil que mais aparece nela é o analista. Ela é muito crítica, ela é muito observadora, ela é reservada. E aí, enfim, ela topou ir para venda mesmo com receio, né? Ela até conta uma história muito engraçada dos primeiros clientes que ela ligava, né? Como é que era, amor, as suas primeiras vendas, né? Que você ligava pro cliente? Eu ligava pro cliente, não sabia vender ainda, né? O Marcos me passou lá algumas técnicas, mas eu tinha muito medo ainda de falar com a pessoa. Era muito estranho aquilo ali para mim, de vender pelo telefone sem estar vendo a pessoa. Aí eu ligava pro cliente e ficava... Não atende. Aí na hora que eu atendi, alô, meu coração disparava. Tá vendo? Peraí, eu vou respirar um pouquinho, eu já falo com você. Tá vendo? Eu quando pegava um daquele cliente, você fala, oi, aqui é a Aline do Acelerador Empresarial, tudo bem? Tudo. Tudo. Quando era um simpático, vai, né? Agora aquele que te corta, que é o empresário mesmo. Hoje, quando me ligam, eu às vezes estou interessada no negocinho. Sim, oi. Porque sua vida é muito corrida. Então, aquela coisa, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Bota um fraldão psicológico aí na cabeça e vai pra cima, né? Então, nisso a Aline realmente tem essa característica, né? Ela não foge do desafio, assim. Ela não tem a característica de buscar os desafios, então ela não fica caçando problema, né? Eu já sou mais um empreendedor que eu fico caçando problema, caçando oportunidade, novos negócios, novos produtos, vamos fazer isso, tal. Ela não procura problema, mas se chega o problema ou o desafio, a responsabilidade para ela... Chega não, você traz todos para nós, amor. Por isso que eu não preciso procurar nada. É meu papel, né? Eu falo dentro da empresa, eu sou o criador de problema aqui dentro. Conhecer perfil comportamental foi uma das coisas que mais nos ajudou, né? Trazer clareza do perfil dela e do meu e aonde a gente se conflita e se complementa, né? Porque eu sou, igual você falou, mais parecido com a Aline, mas... conformidade, analítico, ela é comunicadora, explosiva, né? Então, não adianta eu cobrar dela fazer uma planilha bonitinha com os números, tal. Isso deixa comigo, né? E ela que cuida da questão de motivar o time, fazer evento pro time,
né, a parte mais humana da coisa, eu deixo pra ela. E conhecer isso foi fundamental. Nossa, faz muita diferença. Ir atrás Porque de aí- conhecer isso. Porque aí cada um vai. É que nem como se fosse futebol e cada um vai estar jogando na sua posição de destaque. Aí você consegue ser craque, né? Exato. Se você pôr a pessoa que tem perfil pra ser zagueiro, pra ser atacante, Não dá. meu, não dá. Vai fazer gol de vez em quando de cabeça no escanteio, mas vai fazer um no Brasileirão inteiro, né? Exatamente. A Evelyn te completou muito, então, né, Sim. nos negócios. Muito demais. Porque eu gosto de estar com gente, né? E o mais engraçado é que às vezes as pessoas falam assim: nossa, eu te vi no sei onde, tá com a cara fechada. Eu falei, mas dá um sorrisinho pra mim, pra você ver. Eu te abraçar. É só Eu você tenho deixa ver, deixa que eu já tô lá, vem cá. Já abraça, já quer pegar, conversar, né? Eu tenho a questão que eu sou cega também, né? Então eu fico de cara fechada pra enxergar ali no celular. Eu acho que esse exercício, né, de autoconhecimento, acho que o casal ele tem que tomar um chá de clareza em relação ao perfil comportamental. E aí eu recomendo muito a metodologia DISC, porque ela é simples, pragmática e tudo mais, né? Existem várias ferramentas de tipologia, de enquadramento do ser humano, mas o DISC eu acho ele genial pela simplicidade, né? Eu defendo muito um mundo mais simples. Eu acho que quanto mais simples, mais a gente usa, né? Quando você simplifica, você aplica e tudo mais. E outro modelinho assim, né? Outro framework importante do casal saber, nesse chá de clareza, nesse exercício de autoconhecimento, também é a linguagem do amor. Nossa, eu ia falar dele pra você. Ia É. lembrar. Porque É. a gente Complementa conheceu muito, a né? gente conheceu por vocês também e fez Legal. muita diferença. Lá no Experience? No Giants Que Experience, legal. né? Conhecemos por lá e também faz diferença, né? Demais. assim. Porque às vezes eu não enxergava algo que ela fazia como amor, mas pra ela é, Aham. né? E aí, se eu não enxergo e ela tá fazendo por amor, o ato de eu não enxergar dói nela. E vice-versa. Eu faço alguma coisa por ela que é a minha linguagem do amor, pra ela, normal. Só que aí eu enxergo como eu não tô sendo reconhecido. Sim. Né? Então é outro exercício de clareza que pra gente é virada de chave. Não, e total. quando ela pratica algo de amor com você e você não percebe isso, também te machuca. Demais. Porque aumenta a nossa carência e diminui a sensação de que você tá sendo amado. E por mais que a gente seja durão, às vezes, enquanto homem ou a mulherada também, todo mundo quer ser amado, né? Exato. Acho que é uma necessidade básica do ser Sim. humano, é ser amado, notado e Reconhecido. reconhecido. Aceita que dói menos. Não adianta você Achar eu que é não preciso durão. de amor, carinho. Eu achava que era, mas quando ele vem com a coçadinha nas coxinhas. Vamos recapitular aqui, amor, pra nossa audiência aqui, as 5 linguagens do amor, que é toque físico, palavras de afirmação, presente, tempo de qualidade, Atos de serviço. atos de serviço. O meu é tempo de qualidade, presente, palavra de afirmação. O seu Amor, eu acho que você é super dotada nas linguagens do amor. Eu acho que você gosta de todas. A primeira eu vez não que ela gosto- fez eu não também, gosto de toque tá errado isso aí, peraí. Deu tudo, né? Deu tudo. eu não gosto de toque físico. Não, verdade. Toque E- físico. Exemplificando isso que o Passari falou, por exemplo, o meu é tempo de qualidade e o do Marcos é atos de serviço e toque físico. Então, eu fazer as coisas por ele, separar a roupa dele, preparar o café da manhã dele, pra ele é muito importante. Eu vou fazer isso pra ele todo santo dia? Ai, não sou empregada do meu marido, sou esposa. Não, não são todos os dias. Mas quando eu faço, ele fica extremamente feliz. E muitas vezes eu não quero fazer, não tô com saco pra fazer. Mas às vezes eu vejo ele mais cabisbaixo, mais estressado, ou tá atrasado pra um compromisso. Aí que entra o olhar da vou lá, esposa, Justamente. né? Que é o que faz ele ser feliz também, entender sabedoria melhor. No casamento e na sociedade. Então eu vou lá e faço isso por ele, porque eu sei que eu vou fazê-lo feliz. Eu sei que isso é importante pra ele. E não vai me custar nada. Por exemplo, à noite, quando ele quer abraçar, dormir de conchinha, eu não gosto. Mas eu sei que pra ele é importante. Bom que ele dorme rápido. Aí já dá pra eu... Amor, Já dá pra eu sair e dormir sozinha, quieta. amor, então pra você fazer algo assim pra mim, né, praticando um ato de serviço, é só eu ficar estressado, ansioso ou atrasado? Não, meu Que amor, aí eu acho que não. vou ficar estressado, ansioso e atrasado. Aí, ó. Brincadeira, Nada brincadeira. disso. Você entendeu muito bem. Deixa eu só puxar algo que que eles trouxeram 2 vezes. A gente tá chegando, né, daqui a
10 dias, uma semana, é o Giants Experience, que é o nosso encontro o mais legal do ano, assim, do Giants. E duas coisas muito importantes aqui, duas super transformações que vocês trouxeram aqui do Giants Experience. A primeira que você, depois da primeira edição, você emagreceu 25 quilos. Porque ela falou que olhou à volta dela e falou, nossa, poxa, eu sou a única que tá acima do peso aqui, isso não vai ficar assim. E você tá maravilhosa, Evelyn, parabéns. Parabéns, sensacional, 25 quilos, uau! É muita disciplina, é muita Produção, determinação. solte palmas na sonorização. Na sonorização, pessoalmente. E outra coisa que o Passari trouxe dessa questão das 5 linguagens do amor, né, de você conhecer, que é muito importante, que a gente trouxe no último, né? A gente vai pra terceira edição agora do Experience. E pegando tudo isso, e o gancho no que você falou também, da convivência, da ambiência, me caiu a ficha aqui agora, porque assim, eu sou outra mulher, outra empreendedora depois que a gente mora em São Paulo. Claro, a empresa cresceu muito mais, mas assim, eu sofria muito mais uma pressão da nossa ambiência, porque lá em Goiânia a gente tinha menos amigos que viviam o mesmo que nós. E aqui a gente tem muito mais amigos. Então lá nós éramos muito mais os chatos, que nunca pode nada, nunca vai em nada, nunca tem tempo pra nada, tá sempre trabalhando. E aqui tá tudo bem, tá normal. Se você me chama, não posso ter tal coisa, tá tudo bem. Tá tudo bem, Todo faz mundo parte vai do entender. ambiente. Todo mundo vai entender. E depois que a gente vive muito mais com as pessoas que vivem o mesmo que nós, que fazem as mesmas coisas, que se ajudam mais, que falam mais daquilo, isso contribuiu muito para nossa evolução também. Então, quero trazer essa importância, né, de você estar junto realmente com pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos propósitos que você e que querem trilhar aquele mesmo caminho, né, de evolução contínua. E eu posso falar uma coisa muito importante, inclusive, que eu acho que o Giants é responsável, fazer parte, conhecer ali as pessoas que vivem realidades semelhantes, me fez uma pessoa mais feliz. Porque às vezes eu me sentia sozinha, né? E entender quem eu sou, o que eu gosto de fazer, a minha contribuição na empresa, né? E entender o meu papel como esposa do Passari, como diretora da Go Higher Academy, me fez mais feliz. E eu consegui tomar posse disso, porque eu sou feliz sendo isso. Né? Isso é muito importante, porque a gente simplesmente vai ter momento que você vai estar mais focado, você não vai poder estar passeando e etc e tal, mas a gente tem a liberdade de viajar o dia que a gente quiser, como a gente quiser, organizando do jeito que a gente quer. Né? E eu sou muito mais feliz por isso. É fato, o ambiente interfere na nossa vida. Nós somos protagonistas, nós sempre podemos tomar nossa decisão e sair daquilo, mas o ambiente interfere. Muito, mais difícil comer bem se você tá num ambiente onde todo mundo come mal. Boa. Você tem o poder de vou comer bem, mas é mais difícil. Mas você tem que ter um super poder, né? É mais difícil, né? É muito difícil. É mais difícil empreender se você tá num ambiente onde ninguém liga para aquilo, acha bobagem, é contra e te incentiva do contrário, né? Então, investir em estar no ambiente certo. Esse é o legal, a gente tem o poder, ainda mais com a internet, né? Porque a gente consegue fazer isso até inicialmente virtualmente, conhecer pessoas virtualmente e mudar o nosso ambiente. E eu vejo assim, a gente precisa escolher também, enquanto adultos maduros, quais são as tribos que a gente vai fazer parte. Porque nós, seres humanos, nós somos seres sociais. Então, não é uma opção, eu não vou fazer parte de nenhuma tribo. Impossível. Tem até aquele filme O Náufrago, né? Que o Tom Hanks, ele naufraga numa ilha e aí ele faz uma bola, acho que ele chama de ser o Wilson, né? O Wilson. Então, assim, mesmo aquela pessoa que é muito do computador, tal, enfim, assim, pessoas precisam de pessoas e nós somos seres sociais. Então, você vai fazer parte de algumas tribos, de alguns grupos, de alguns ambientes. Então, escolha bem esses ambientes, né? Isso mudou tanto os meus resultados. Eu mesmo, quando eu entrei lá no Mastermind do Érico em 2016, o IBC na época faturava uns 40 milhões por ano. Em 2019 a gente puxou 150 milhões em vendas. E aquele ambiente me ajudou muito, porque ali eu conheci os amigos, né? Inclusive Passari, que eu sempre sonhei ter. Porque às vezes eu falava com os meus primos de infância, alguns outros amigos, assim, cara, nossa, como é que fatura mais 10 milhões? E o pessoal
tipo, nossa, acha que você é um alienígena, né? Então escolha bem os seus ambientes. Eu até conto uma historinha, Passari, meio que cômica, mas tem uma lição poderosa, assim, da força do ambiente, né? Beleza, a gente tem o nosso protagonismo e o nosso poder de escolha, mas ele tem um limite. Quer ver só? Se a gente for lá pro Polo Norte e a gente, sei lá, colocar uma caixinha de som motivacional do nosso lado, e a caixinha de som fala um comando assim, ó: tirem a roupa de vocês, comecem a acreditar que tá calor, acredita que tá calor, acredita que tá calor. Meu, você vai congelar ali naquele Não ambiente. tem que discutir. Exato. Então, assim, a força do ambiente, ela é muito alavancadora ou devastadora, né? Acho que esse é um dos grandes motivos pelos quais praticamente todas as empresas que estão lá no Giants crescem muito, né? É um ambiente de gigantes mesmo. E contextualizando, o Giants Experience é a nossa viagem do Giants, né? Então, uma vez por ano a gente vai para um super resort, geralmente no Nordeste e tal, a gente fica 5 dias, tá chegando de novo essa viagem, né? Ansiosa. E Ansiosa não, empolgada. E no ano passado eu tive a honra de dar uma palestra sobre linguagens do amor, aplicar lá o assessment, o diagnóstico, para que os casais e as famílias, porque no Giants Experience os membros do Giants podem levar a família também e tal, conheçam e pratiquem mais a linguagem do amor um do outro, né? E eu amo essa metáfora, né, da linguagem do amor, né? Existem várias formas pelas quais o amor é expresso, assim como existem várias línguas no planeta, né? Eu posso falar lucro e liberdade em português. Como é que fala em japonês, Passari? Nossa. É uma palavra não tão comum. Nossa. Água. 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 Mizu. 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 Então eu posso falar água, mizu, water, em espanhol. Lucro a gente pode falar... Água. Lucro a gente pode falar rieki. 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 É, tipo, é o benefício, né? É o que você tá tirando pra si. Você sabe que eu falo japonês, né, Passari? É, ó. Mais Não ou é menos, japonês? né? Coreano, tá na moda? Coreano. Tá na moda agora, né? 2022. Não, mas ficou menos pior do que se eu fizesse aquela piadinha clássica, né? Eu falo japonês, aí fala, amor, fala? Fala. Japonês. É como Desculpa, quando você fica desculpa. pão francês na França, é o que mesmo? O Passari quer fazer pão essa piadinha francês sem na França é só pão. Não, e você sabe que o pão francês no Brasil, ele tem umas 30 nomenclaturas, Tem, né, total. cara? É cacetinho, pão d'água, casca grossa, enfim. Filão, Ribeirão é filão. Caramba, filão. Ah, e Filão. Santos é média. Santos é média, né? Tipo, dá São uma Carlos média. também. E a primeira vergonha que eu passei em Ribeirão sozinha foi: por favor, me vê 2 médias. A moça, quê? Ali, média. Ah, filão? E é uma Eu falei, cidade- É uma cidade 1 hora de diferença, hora, não é é. nem Do é, lado. não é outro É estado, o Brasil nada. com seus mais diversos Brasis, né? É. Agora, um outro ponto assim que eu quero pescar do que a gente já falou é que o resultado motiva, né? Eu acho que casais empreendedores, eles têm que, enfim, dar o sangue, pagar o preço, porque conforme o resultado vem vindo, o resultado ele cria uma espécie de estamina, de energia extra, assim, porque, poxa, empreender já machuca, empreender em casal machuca mais. Então, se você não tem resultado, você não enche a sua barrinha de energia de volta, né? Você vai gastando. Aí, às vezes, a coisa fica ali um pouco complicada, né? Então, eu acho que resultado é uma coisa que traz resiliência, né? Capacidade de você absorver impacto e continuar. Eu e a Aline, eu vejo hoje o quanto a gente hoje é mais fortes e resilientes e sábios para lidar com as situações, porque os resultados nos criam, os resultados que a gente tem geram muita energia para a gente lidar com as adversidades com mais maturidade, porque é muito gratificante você, né, conseguir gerar outra realidade de vida para você, para sua família, para os seus colaboradores, você ir melhorando o teu produto, gerando mais valor para o seu cliente. Então, assim, você se sente muito abençoado e muito grato, né? Então, aí você vai mais em busca daquilo, que é muito bom, né? E você vai em busca daquilo que é muito bom para você, mas também é muito bom para o outro. Eu nem sei o que vem primeiro, sabe? Se é o fato de ser melhor para o outro ou Eu pra acho que é você. muito bom os dois estarem juntos em busca da mesma coisa, né? Isso é real, acho que isso é o melhor de tudo, porque
a gente levanta no fim de semana mesmo, pode até ser para descansar, mas a gente tá conversando e tá trabalhando, mesmo que só na conversa, indo pro mesmo lugar, né? Não é aquela coisa de eu tenho a minha vida ali naquele trabalho, ela tem a vida dela naquele trabalho, e eu resolvo meus problemas, ela resolve os delas. Não, os meus problemas é problema dela, os dela é meu. A gente tá... Claro, tem os desafios, né? Porque às vezes o dia não acaba, né? Tem que gerenciar isso aí, né? Acho que um dos grandes desafios é esse, né? Mas o dia não acaba. Mas eu acho que é realmente, eu respondo isso também, quando fala assim, qual o grande benefício? Eu acho que é uma vida só. Tem casais, e são muitos, né? 8 da manhã vai para um rumo da cidade, o outro vai para um rumo, volta 9 da noite e tal. Então as pessoas dividem muito menos a vida. Né? Casais que não empreendem juntos, claro, estão dividindo a vida. Isso aqui não é uma disputa do que é melhor ou pior. Nem certo ou errado, nada. Nem certo ou errado, mas divide menos. Né? Até em volume de horas que você interage com a pessoa vai ser bem menos. Né? Então eu acho que é um privilégio você viver uma vida só com a pessoa que é a sua escolha de vida, de alma, de coração, né? Porque hoje eu vejo assim, eu não consigo ver minha vida sem a Aline. E até um dos motivos pelos quais lá atrás eu pensei assim, vou trazer a Aline para trabalhar comigo, né? E comecei a usar minha copy, minha venda e tal, enfim. Um dos motivos que me fez trazer ela, apesar de muita gente ter falado para mim assim, Marcos, isso é frio, hein? Trabalhar com a esposa vai dar errado, hein? Vai dar ruim, vai dar... Cara, isso não presta, enfim. Blá, blá, blá. Eu ouvi... 80% das pessoas falavam para mim não fazer. 20% das pessoas, no máximo, falavam para mim fazer. Só que tem momentos na vida que você tem que ouvir sua intuição, né? Você tem que ir lá e tem que fazer, né? Foi um pouco a questão da gente ter comprado uma sociedade num jato agora, num avião. 80% das pessoas que eu falei, cara, não faz isso. Custo alto, enfim, não vai dar certo, freta é melhor e tal. A gente ouviu a intuição, foi lá e fez, né? E aí, nesse caso da Lilica, o que ajudou a minha intuição a falar mais forte do que a razão, porque a maioria das pessoas que eu confiava falava para não fazer, era o seguinte motivo. Cara, eu quero amarrar a minha vida inteira com ela mesmo. Ser assim, no poker tem uma expressão que é all-in. É tudo ou nada, entendeu? Beleza, é um risco começar a empreender com outro e vice-versa. É um risco, pode dar merda. Pode dar ruim, né? Mas se dá merda, a gente resolve. Dá merda junto. Tem isso. Mas outro concurso, né? Você que falou. Boa. Mas, assim, é o que tem. Mas, cara, é uma vida muito maravilhosa. É um privilégio, né? E tipo assim, tem inúmeros casos também de que dá bom, né? Como vocês, como nós, outros excelentes casais empreendedores já passaram aqui. Pra mim, era a referência que eu tinha de casais que trabalham juntos e empreendem juntos. Sempre pareceu uma vida muito mais legal e feliz e próspera do que a referência que eu tinha de casais que têm a vida profissional separadas ali. Né? E tem a ver até com um grupo de mastermind, onde eu via pessoas juntos ali, casais, e falava, nossa, que legal, né? Que legal eu chegar em... Nem chegar em casa, mas de noite, antes de dormir, eu tô falando do projeto, do trabalho, e a gente tá discutindo ideias e vendo o que implementar. Né? Então, é o que você falou. O ambiente influencia. O ambiente, né? Agora, tem com a casos... pessoa que você ama, e detalhe, falando daquilo que você ama. A Clara, ela tá imersa nisso, legal. Tá? A Clara tá imersa nisso. Como é que é? A Clarinha é a nossa filha. Nossa filha. Eu já falei pra vocês que a nossa filha vai chamar Maria Clara, né? O nome mais lindo do mundo. O que acontece? Quando a gente tá em semana de lançamento, é uma semana muito, muito intensa, né? E... eu comecei a trazer a Clara pro escritório, explicar para ela o porquê que a mamãe e o papai, aquela semana, tá um pouco mais fora. Então, eu montei ali para ela um ambiente em que tem os desenhos para ela pintar, tem um lápis de cor, tem o brinquedo, tem o videogame, tem boneca. Por quê? Porque o trabalho é importante. Por que o papai e a mamãe conseguem levar a Clarinha para viajar em tal lugar? Porque o papai e a mamãe trabalham, trabalho é legal, né? Porque a gente conhece também muitos casais, né, amor, que coloca na cabeça dos filhos que trabalhar é chato. E trabalhar não é chato, não é ausência. Ela fala assim, meu papai ajuda as pessoas. O trabalho do meu papai. Pra ensinar pra ela o que é trabalhar, né? Porque ela perguntava, o que é trabalhar? Como que eu vou explicar pra ela que a gente com 3 anos, né? Eu já tenho 4. Uma forma resumida e simplificada é,
O nosso trabalho, a gente ajuda as pessoas. A gente ensina. Aí depois já fez pras vai crianças, desenvolvendo a linguagem, a gente pras começa a pessoas, ensinar, que a gente ensina as pessoas. Tem os né? mentorandos, a gente cuida dos mentorandos de marketing. Olha, as pessoas, por exemplo, quando a gente recebe eles em casa. Olha só, filha, o papai ajudou essa pessoa, então eles vão vir aqui em casa, a gente vai conversar. Ah... E ela Legal. Então, assim, ela entende que se o papai e a mamãe tá fora, não é por uma mau casa. É porque, assim, a gente tem uma casa muito ajudando boa, pessoas. ela tá numa escola muito legal, ela passeia pra lugares legais, ela tem brinquedos legais. Por quê? Porque o papai e a mamãe trabalham. E você quer conhecer o que a mamãe e o papai faz? Vem cá. Ela não vai entender nada, óbvio, tá muito abstrato, mas ela tá imersa nisso. E eu sempre falo, quando você vai ter filho, gente, e você empreende junto, ou sei lá o que você faz, você tá junto com seu marido, traz o filho pra perto. Pra ele entender esse ambiente, pra entender esse movimento, porque trabalhar não é ruim. Ensinar pra ele Ganhar a dinheiro visão não é ruim. positiva do trabalho, né? Legal. Dar como referência a parte positiva, né? Porque trabalhar, no fim das contas, é você gerar um valor para a sociedade, para as pessoas, para os clientes, Sim. em troca de dinheiro, né? Uma troca Uhum. ali. Então, ensinar primeiro esse lado. O que é trabalhar? É ajudar as pessoas. E por que isso é bom? Você ajuda as pessoas e você ganha coisas em troca. Aí o que a Evelyn falou. O passeio, o presente, o brinquedo, né? Disney. Olha, amor, essa fala, Cara, muito legal. essa muito fala legal deles aí isso tem daí. que ir pro nosso caderninho de futuros papais, hein? É, Caderninho legal. aqui, ó. Eu falo pro Marcos que quando eu ganhar neném, eu vou passar ali uns 6 meses a 1 ano sem fazer nada da empresa. Vai lá no acelerador com o neném aqui, ó. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Não vai conseguir. Não vai conseguir, né? Eu acho que eu não consigo, né? É. Tirar aí. Agora um ponto assim, como é que vocês lidam com essa questão assim das delimitações de horários, né? O Passari comentou, poxa, às vezes é super gostoso você num sábado de manhã, às vezes está alinhando algo do projeto, ou às vezes o inverso também, 4 horas da tarde, às vezes eu e a Aline, vamos ver uma série no Netflix? Bora, chega hoje, acabou, né? Então tem essa liberdade, né? Agora tem que saber usar essa liberdade. E no meu caso e da Aline, assim, enfim, tem algumas lições aprendidas aí, mas eu quero ouvir primeiro vocês, né? Tem horário, não tem? Um de vocês é mais do trabalho ou não? Tem muito pega pra capar, enfim, né? E se vocês forem brigar aqui agora, fiquem Opa. tranquilos que tem ambulância lá fora, tá? Porque eu e a Lilica, direto, a gente precisa de uma ambulância, então fica à vontade. Eu acho que já teve muito mais conflito com essa questão de horário, né? Sim. Porque foi aquilo que eu falei. Quando a gente começou junto, eu me sentia muito sozinha, né? Eu tinha lá uma sala de aula com 30, pelo menos 30 eu tinha contato, né? 30 moleques lá pra eu cuidar. Eu adorava. Aí tinha a sala dos professores, não sei o quê. Aí quando eu fui trabalhar com ele, a empresa era a gente mais 4 e tinha um pessoal. Tinha um menino no Japão, tinha um menino em Guarapari. Então, assim, não tava lá em Ribeirão. Eu falei, gente, eu quero falar com gente, pelo amor de Deus, não aguento mais olhar pra cara dele, como que faz? Né? E o Passari focado ali. Foi quando nasceu o Passariano, foi quando muita coisa começou a acontecer na empresa, e ele focado. E eu ficava, eu quero falar. Eu quero já não conversar. tinha horários assim de expediente há muito tempo, né? Então eu sempre tive o hábito de trabalhar de noite. Trabalhar Olha que, né? um estirão de 12 horas, muitas vezes no computador, né? E aí eu acho que uma coisa que começa a fazer diferença é a gente até ser assertivo, né? Tipo, olha, eu preciso fazer tal coisa hoje, tal horário. Tá ok? Precisa de alguma coisa? Sim. Né? A gente foi aprendendo a ser assertivo em você tem que... Eu tinha esse erro de sentar no computador e ir trabalhando e partindo do princípio que ela entende, né? E não entende necessariamente. Ela também, né? Ela tinha muito também, às vezes, de marcar coisa e só depois só depois que tá marcada ver se eu poderia dar um backup com a Clara nesse horário. E às vezes não podia, né? Então acho que você tem que aprender a se comunicar, né? E principalmente manter a flexibilidade, principalmente com o filho. Você tem que se comunicar de forma assertiva, dar o espaço pro outro de, vou fazer tal coisa, tá ok? Você tá? Esse sábado vou ter que estar fora, vou ter que estar trabalhando o tempo inteiro. Tá ok? Né? E se manter aberto à flexibilidade, porque a criança, o bebê pequeno, não vai entender a tua agenda. E ontem mesmo foi um dia muito atípico, né? Aconteceu Nossa, uma coisa lá ontem em casa que, assim, eu tinha planejado a nossa agenda perfeitamente, gente.
E a Clara tava na escola de manhã, toca o telefone 11 horas, a babá, não vou poder ir. Eu, oi? E lá em Ribeirão, nós não temos ninguém assim. É nós dois, né? Eu falei, e agora? Aí, tá bom. Aí o que eu consegui delegar, eu deleguei. O que não deu pra delegar, eu fui atender, que era uma reunião de equipe, inclusive. E só que ele tinha uma reunião em seguida. A Clara queria ir pra piscina. Aí eu falei, bom, vou pra piscina com a Clara. Eu falei, ó, seguinte, eu tenho reunião das 2h30 às 3h. Aí eu saio da piscina, você entra, e aí você continua fazendo o que você tá fazendo. Ok. Aí foi um exemplo, assim, típico de tá tudo bem a gente se organizar. Ontem foi a concretização da ideia do lucro e liberdade, né? Porque... Segunda-feira, 3h, eu tava na piscina com a Clara. E não é algo que eu tinha planejado, segunda, terça, não. Precisou, né? Elas duas estavam na piscina, beleza, tava planejado naquela hora. Aí a hora que ela foi sair pra ir pra reunião dela, Clara, papai, vem cá, quero continuar nadando. Aí eu, quer saber? Bora. Lucro e liberdade na prática. Exatamente. Muito legal. E um exemplo muito forte do companheirismo, né? Que é muito importante também para fazer dar certo a sociedade na vida e nos negócios. A palavra que vocês falaram aí que, né, me fisgou aqui o ouvido foi flexibilidade. E eu acho que é o que eu busco colocar em prática com a Aline, né? Se ela não me puxar mais pro descanso, pro casamento, pra leveza da vida, eu caio num ritmo de trabalho meio 24/7. Eu sou muito voltado ao trabalho, né? Vem da minha criação. E eu já expliquei isso para ela também. É que o trabalho, para mim, ele tá muito conectado à razão da minha vida, assim. É muito o meu propósito. Então, assim, eu amo trabalhar. Então, não é pesado para mim. Mesmo que em alguns momentos eu me estresse, eu fique um pouco mais áspero ali, mais ríspido. Não é cruz pra carregar, né? Não é uma cruz, cara. É uma delícia. Eu amo o que eu faço. E isso me gera muito prazer, muita satisfação, muito orgulho, muita gratidão. Só que eu sei que isso precisa ser dosado para que seja saudável no longo prazo. Até para trabalhar melhor. Para trabalhar melhor e também para que eu possa cumprir todos os papéis da minha vida. Né? Porque na vida também a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que é necessário também. Sim. Né? E aí eu aprendi a ter mais flexibilidade, assim, né? Então, eu respeito mais hoje alguns limites que a Aline trouxe como sugestão e que antes eu achava besteira, confesso, mas que hoje eu vejo a importância e vejo que eu estava errado de não reconhecer isso. Então, ela gosta de acordar e ela gosta de ter uma manhã mais leve. Então, ela bota um louvor, bota uma musiquinha, né? Ela quer tomar o café da manhã dela, ela quer conversar um pouco comigo, para depois começar a falar de trabalho. Então, no começo, às vezes a gente estava ali de manhã, começava a sair da minha boca uma demanda de trabalho, eu tinha que engolir. E eu achava ruim. Eu falava, putz, já precisava falar um negócio e tal, papapá. Aí eu fui intencionalmente me policiando e hoje já é mais natural, assim, de vez em quando eu ainda erro, escorrego, solto ali na hora errada, mas é bem menos, né? Antes era... Hoje ele pede pra falar. Hoje às vezes... Você pede pra usar o computador no final de semana. É só um negocinho, amor. Posso falar agora? Não vai te afetar em nada, não? É isso aí. Eu forçava ela a ir de manhã comigo no escritório no mesmo horário que eu. Às vezes era 7h30, 8 da manhã. Mas não era um forçava de... tipo, vem, você tem que ir, tal. Era um forçado de carregar junto. Ela tava com as dificuldades de que... Grávida pra caramba, né? Bem barriguda, e eu não inclusive. enxergava que aquilo não tava fazendo bem pra ela. Mas ela também não tava falando... Não, deixa eu ficar em casa aqui até às 11h30, porque eu tô com muito sono, que eu não dormi bem... Né? E não que ela esteja errada em não ter falado, era a dificuldade, era a situação. Né? Aí volta a questão de ter empatia, tentar enxergar o que está acontecendo No final da gestação, eu não dormia. Porque o que aconteceu? Eu perdi meu avô. E meu avô era o meu arrimo, assim, emocional. E ele faleceu de metástase. Uma coisa que eu sou muito grata ao passar foi que
A Clara nasceu exatamente um mês depois da partida do meu avô. E depois que meu avô faleceu, eu não dormi mais. Eu ficava acordando, porque todo mundo falava assim, grávida não pode sofrer. Não pode chorar porque sua filha vai sentir. Eu falei, como que eu vou sofrer isso aqui? Como que eu vou chorar? Pô, né? E eu lembro que o sonho dele era morrer em casa. Nós fomos lá para São Carlos. Era aquela greve dos caminhoneiros, aquela primeira, não tinha combustível. Nós tínhamos exatamente meio tanque de combustível que dava para ir para São Carlos e dava para voltar. Nós fomos num sábado para lá, rezando para não acontecer nada, porque não tinha combustível nas duas cidades, assim. Parecia assim, apocalipse zumbi, né? Porque como que você não tem gasolina para pôr no carro? Aí ele quietinho, ele foi, conversei com meu avô e foi a primeira vez que eu falei pro meu avô, eu falei, vô, pode ir, tá tudo bem, descansa. Porque a gente tinha uma ligação muito forte. E ele falava assim, quanto tempo falta pra Clara chegar? Muitos anos, né? Porque ele tava esperando a Clara. E eu falei, vô, daqui a pouco ela chega, tá tudo bem, tá tudo bem. E foi a primeira vez que eu me libertei, assim, eu chorei muito. Ele tava na porta, assim, do quarto do hospital, ele saiu. Aí veio o médico assim, pagaram a ambulância, pode levar ele pra casa. Eu olhei pra ele assim, porque assim, ele simplesmente fez uma coisa pra mim. É com esse homem que eu quero ficar, gente. Pro resto da minha vida. E aí eu fui pra Ribeirão, voltei, passei lá tarde no hospital. Aí meu avô faleceu no outro dia de manhã. E foi quando a gente mudou pro nosso apartamento, assim, foi a primeira noite que a gente dormiu no apartamento nosso. Foi aquele domingo, meu avô faleceu e eu não tinha como ir pro velório. Não tinha combustível. Não. E aí ele começou a ligar pra um monte de gente pra ver se achava carro a diesel, aquele away, não achava ninguém. Falei, não, a gente fez o que tinha que fazer, assim. E aí eu fiquei sem dormir por um bom tempo. E aí chegava, gente, ele pilhado. Muita coisa acontecendo, ele feliz, né? Porque vocês, homens, quando vocês se empolgam com alguma coisa, vocês levam tudo à potência 10, né? Isso aí é verdade. Aí ele queria que eu fosse... Gente, a grávida desse tamanho não tinha dormido a noite inteira. Como que eu ia acordar? Eu até acordava, mas eu ia assim, ó. Como se reproduzir na empresa? Aí eu ligava o computador e tem esse menino que é gerente hoje, ele falava assim, vou pegar um puff pra você pôr seus pés. Ele colocava o puff e eu ficava, obrigada. Por isso que é gerente hoje. Boa. Fez um over delivery. Olha só, como pra você um simples gesto, né? Mas que ela guarda por tantos anos e que impactou muito a vida dela. Eu quero pedir agora, cada um, assim, deixar uma lição, assim, né? De alguns segundos sobre empreender em casal para os casais empreendedores heróis que estão aqui com a gente nesse Pode Acelerar, né? Então, vamos lá. Posso começar? Pode ser. Vai lá, Passaro. Eu acho assim, se inspire nas referências positivas, né? Muita gente pode dar palpite. As pessoas são palpiteiras, né? Igual, inclusive, questão aí, você falou da gravidez, as pessoas falando, quem é mãe, quem engravidou sabe, né? Como as pessoas são palpiteiras. Só que se você tá no ambiente certo, vão vir palpites melhores também. Com certeza. Então, se inspirar nos casos que deram certo, tá ao redor aí de pessoas que deram certo, né? Tem muitos desafios, sim, empreender casal, porque além de dividir a casa, dividir a cama, dividir o banheiro, vai dividir o trabalho também, né? Então, tem sim desafios. Sim. Mas eu acho que se os dois estão caminhando, querem chegar no mesmo lugar, esse é o mais importante, né? Tá sempre clareando para onde queremos ir, porque se quer chegar no mesmo lugar, as coisas vão dar certo, né? Às vezes podem discordar dos meios para chegar lá, do caminho, um quer virar para direita, outro para esquerda, mas se acredita que vai para o mesmo lugar, uma hora vai. E eu acho que o principal ponto é buscar ter essa empatia de tentar entender o que o outro tá sentindo, o que o outro tá tentando comunicar, e que às vezes é numa outra linguagem do amor. Às vezes não é algo que você tá entendendo. Então, tentar ver o que o outro tá sentindo sempre, perguntar bastante, né? Que aí a gente consegue se comunicar, consegue se entender e se alinhar. Legal. Uau. Já podia encerrar com chave de ouro. Eu acho que são 3 coisas. Primeiro, tem uma passagem bíblica que fala assim, é melhor sermos 2 do que sermos 1. Então, eu acho que
é muito importante para minha vida, para o meu empreender, estar junto, né? E equilibrar os pratos da melhor forma possível, porque um ajuda o outro. Segunda coisa, linguagens do amor. Eu acho que fez toda a diferença na nossa vida, no nosso negócio. E como o Marcos fala uma coisa que eu falo para todo mundo lá na empresa e eu falo para quem conversa comigo sobre empreendedorismo, que é essa frase. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Né? E eu acho que faz todo sentido essa frase. Fez muito sentido para nós, porque a hora que eu vejo que ele tá cabisbaixo, qual que é a minha função? Vem cá, vamos conversar. O que a gente pode fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer por você? O que a empresa, alguém aqui pode fazer? Vamos melhorar essa energia. E ele vice-versa, né? E é isso, se inspirar em pessoas que ajudam. As boas referências. Legal. E a Lilica, par, ímpar? Par, eu falo, ímpar. você Então manda ver. Finaliza aí com... É só a mulher. Vocês falaram tantas coisas incríveis, eu acho que a minha vai ser faça dar certo. Faça dar certo, né? Pegue quando você vê ali que algo não tá bacana, pensa, peraí, o que não tá legal aqui? O que eu vou ajustar para fazer dar certo, né? Pegando tudo que vocês falaram, de ouvir o outro, de entender ali a ambiência, de respirar, de respeitar e fazer dar certo, porque você vai estar com a pessoa que você ama, falando daquilo que você ama, e vai valer muito a pena. As coisas não é ver se dá certo, né? É fazer dar certo. É muito bom isso. Não é ver se vai dar certo, é fazer dar certo. Eu gosto de lembrar os casais assim, né? Se casaram 2 adultos, né? Não 2 crianças. E eu vejo muitas crianças casadas, mesmo com 30, 35, 40 anos. E o que às vezes acaba deixando a gente mais na infantilidade do que na maturidade, eu acho que é a falta, primeiro, de humildade para reconhecer erros, sabe? E realmente tomar posse do problema e falar, eu sou ruim nisso, eu tenho uma dificuldade nisso. E aí, se você não reconhece o erro, você não consegue nem buscar e nem pedir ajuda. E eu já incorri nesse erro, assim, de não reconhecer alguns defeitos e problemas meus. E aí eu não conseguia nem receber, nem pedir ajuda. Então, casais, lembrem-se de trazer essa humildade, de que ambos têm luz e sombra, e que essa sombra ela precisa ser minimizada e essa luz precisa ser, né, maximizada, né? Sejam maduros. E também, às vezes, o que nos deixa mais na infantilidade do que na maturidade também é a falta de diálogo, né? A falta de conversa. Às vezes até brinco assim, né? Ferramenta matadora para casais empreendedores, né? É a ferramenta 5D, né? Diálogo, 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 diálogo. Porque a conversa, ela faz você dar vazão a sentimentos, faz você criar compreensão de acontecimentos. A conversa faz você também criar novos acordos. É uma grande ferramenta evolutiva, a conversa. Lembrar que diálogo não é só falar, é escutar também. Boa. Matou a pau, Passari. Perfeito. Então, não fuja das conversas difíceis. As conversas difíceis, elas são difíceis, mas elas são profundamente, né, evolutivas, né? Então, sempre que você sentir que tem que ter uma conversa difícil, faça isso, vá em busca disso, não procrastine isso. E escutar, né, voltando do diálogo, escutar não é necessariamente concordar, mas eu acho que o mais importante é entender o que o outro quer dizer. Eu vejo que muitos conflitos acontecem, não é, às vezes, vocês já viram casal brigando, gente brigando e os dois estão falando a mesma coisa? Já. Né? Às vezes é a mesma coisa, né? Então acho que o primeiro ponto, antes de você ver se concorda ou discorda, é entender o ponto do outro, né? Boa. Eu carrego isso muito quando a gente, na vida como um todo, né, no trabalho, antes de concordar ou discordar, peraí, deixa eu entender o que é, porque às vezes é a mesma coisa. Muitas vezes é. Né? Legal. Bom, eu vou falar 1, 2, 3, eu e a Lilica vai falar pode, e vocês vão falar... Acelerar. Não, eu vou mudar, amor. Vai mudar?
mudar? Calma. Pode casar. Vamos mudar. Nós vamos falar pode beijar. E aí nós vamos dar um beijinho. Aê! Então eu vou contar 1, 2, 3. A gente fala pode. Vocês falam olhando pra lá beijar. E aí dá um beijinho no final. Beleza? 1, 2, 3. Pode! Beijar! Beijar.